Uma coisa estranha da gente se ver em foto é que a gente sempre imagina que está gordo, né? O irmão riu de maneira efusiva, mas assim, para agradecer. O irmão é de onde mesmo? Centro Evangelístico Internacional. Fica onde? São Gonçalo. Lá todo mundo é magro, né? O nome do irmão mesmo, só para... Gesiel. Você sabe que num mundo como o nosso, você pode ser cancelado por gordofobia fácil, né? Fica a dica, Brasil. Fica o lema, gordo do Brasil univos, é nós. Ninguém segura a gente. Até porque quem vai entrar na frente? O pessoal não é louco? É um privilégio estar aqui. Como o Cristiano disse no começo, é verdade o que a gente está vivenciando, o que nós estamos vivenciando. Estamos entre amigos. E eu acho que num momento como esse, essa é a primeira conferência que eu participo pós-pandemia. Primeira conferência sem máscara. Porque quando a gente vai em conferência com máscara, ainda a gente finge. A gente consegue ainda não revelar quem nós realmente somos. Mas numa conferência como essa, em que nós estamos aqui como estamos, é uma alegria enorme. É uma sensação das coisas voltando ao normal, é uma sensação da vida voltando a fluir da maneira como tem que ser, e é muito bom ver e rever amigos. Eu agradeço a Deus por esse privilégio, agradeço a Deus o privilégio de estar aqui pregando, agradeço a Deus o privilégio de fazer parte dessa rede que muito tem abençoado a minha vida. Os meus melhores amigos fazem parte dessa rede, a minha igreja se alegra em fazer parte dessa rede. E eu quero também perguntar algo antes da gente ir para a mensagem. Quantos aqui conhecem Piracicaba? Eu venho de Piracicaba, interior de São Paulo, e é por isso o sotaque. Pouca gente conhece Piracicaba. O que é isso, gente? Vocês não têm feito turismo pelo Brasil? Não têm viajado? Quem já esteve um bom tempo em Piracicaba? O que vocês lembram de lá? Nada, o sotaque. As pessoas lá falam desse jeito engraçado. Então fica aí o convite para quem quiser aparecer em Piracicaba, vá num fim de semana, você vai poder comer um bom pintado na brasa, à beira do rio Piracicaba, e participar do culto lá na comunidade de ajuntamento. Vai ser uma alegria receber vocês. Nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. A gente gosta de Éfeso. A gente gosta de Éfeso porque nós, principalmente nós no mundo reformado, temos uma grande apreciação pela carta que Paulo escreve à comunidade naquele lugar. Quem nunca, numa igreja reformada, e se você não fez isso, estamos de olho em você, quem nunca fez uma série na sua igreja sobre Efésios? E são sempre as séries mais abençoadoras. Inclusive aquele momento em Efésios, que a gente está chegando no fim, e a gente pensa assim, meu Deus, eu tenho certeza que Deus vai enviar pessoas, enquanto eu estiver pregando Efésios 5, ao mesmo tempo em que o inimigo enviará, eu não vou dizer o que eu diria, enviará pessoas que vão ler aquele texto sobre as mulheres, só para poderem brigar com a gente depois. Todos já fizemos isso, nós gostamos, conhecemos textos de cor da carta que Paulo escreve aos Efésios, e eu gostaria de lembrar que Paulo chega para plantar essa igreja ali naquele lugar por volta do ano 52. E João recebe a mensagem àquela comunidade por volta, e eu aí vou fazer uma aproximação, porque há algumas discordâncias sobre isso, por volta do ano 81 a 96. O que significa dizer que, quando nós lemos o texto de Apocalipse 2, de 1 a 7, que é o texto que eu vou usar nessa tarde, nós estamos falando de uma comunidade que já foi plantada há pelo menos 30 anos. Ou então, se nós formos para a data mais posterior, há 40 anos. Eu não sei há quanto tempo você está pastoreando ou plantando a sua igreja, mas nós devemos entender que uma igreja com 30 ou 40 anos é uma igreja que já deu tempo para ser plantada, e ter tido tempo de passar por pelo menos uma ou duas boas revitalizações. Então nós estamos falando de uma igreja que já passou por um bocado de coisa. Se você está numa igreja há 40 anos, quantas histórias, quantas alegrias, quantas tristezas,
Quantas vezes a igreja acertou e quantas vezes a igreja errou. E aí, quando nós olhamos para o texto de Apocalipse, no capítulo 2, nessa mensagem endereçada à igreja em Éfeso, nós começamos, inclusive, a encontrar uma série de similaridades com aquilo que nós enfrentamos hoje. É praticamente impossível ler esse texto sem imaginar que esse texto e essa mensagem do Senhor da igreja à igreja em Éfeso poderia ter sido escrita e revelada hoje de manhã e estaria completamente atual, aliás, como a Bíblia tem a capacidade de ser. Mas vamos para o texto. Nós vamos lendo o texto e descobrindo ali algumas coisas importantes que Deus quer falar ao nosso coração, como pastores, como plantadores, como líderes, na certeza, e essa é a nossa maior certeza, de que a despeito de qualquer época, Jesus continua no meio da sua igreja. Jesus continua agindo na sua igreja. Jesus continua amando a sua igreja. Há uma crise de crítica à igreja. Mas por mais que a igreja tenha problemas, a igreja de Jesus é linda porque é de Jesus. A igreja de Jesus é maravilhosa porque é de Jesus. E a igreja de Jesus irá triunfar por causa do seu cabeça, que é Cristo. E aí o texto vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Eu sei que você não pode tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Eu quero parar aqui para já conversar sobre algumas coisas importantes para o que nós vamos conversar até o fim dessa mensagem. O texto começa dizendo: eu conheço as suas obras, e eu sei algo importante, antes de qualquer coisa, antes de qualquer conversa. É quase como se o Senhor estivesse dizendo: olha, antes que vocês queiram criar algum ruído na comunicação e alguma ressalva ao que eu vou dizer, eu sei que vocês têm trabalhado de maneira árdua, eu sei disso, eu estou vendo. Isso é muito importante para nós, porque geralmente, quando nós olhamos para a palavra e a palavra nos confronta de alguma forma, a nossa primeira maneira de reagir é: olha, é muito fácil criticar, mas ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Você já fez isso, eu já fiz isso. Às vezes, nós, pastores, recebemos crítica e reagimos dessa forma. Poxa vida, eu faço tanta coisa nessa igreja há anos e ninguém nunca diz nada. Aí uma coisinha errada que a gente faz, e olha aí, todo mundo está falando. Então, o Senhor da igreja chega e diz: olha, eu sei o que está acontecendo. Eu não estou alienado da história, dos acontecimentos, eu sei tudo que está rolando no meio de vocês, entre vocês e ao redor de vocês. E eu sei que vocês têm, mesmo numa época complicada, difícil, perseverado. Então nós temos esse trato, tudo que eu vou dizer para vocês, tudo que eu vou falar para vocês, tem esse background. Eu sei de tudo, eu sei de todas as histórias, eu sei do que há de mais profundo no coração. E isso tanto para o bem, não, isso é bom lembrar, como para o mal. Porque dos grandes desafios de ouvir Jesus dizendo eu sei, é que você olha e diz: poxa, então o Senhor sabe quando eu sofri. E Ele vai dizer: eu sei. Mas o Senhor também sabe. E Ele vai dizer: sei. E eu sei que você então não pode tolerar homens maus. Eu sei que eu estou falando para uma igreja que é muito cuidadosa com aquilo que nós chamamos de uma influência parecida com a chegada da sogra na sua casa num sábado à tarde. Porque a chegada da sogra na sua casa num sábado à tarde significa que, dependendo do que ela vem carregando, ela ficará até o fim do domingo. Ela chega como quem não quer nada. Ela chega sorrindo. Ela até traz um doce para você. Mas você sabe que no fim o que ela quer é roubar a sua esposa. Ou roubar o seu marido. O que ela quer é dominar aquele espaço. E antes que as irmãs aqui que são sogras fiquem bravas comigo, a verdade precisa ser pregada.
Heresia. Nenhuma heresia na história da igreja chegou de maneira descarada. Nenhuma. Ela chega de maneira sutil. Às vezes ela chega, inclusive, com uma linda mensagem de que é necessário abrir mão de alguns pressupostos bíblicos para que a gente possa amar mais ao próximo. Como se amar mais ao próximo significasse não dizer a ele algumas verdades que ele precisa ouvir para o seu bem a longo prazo, mesmo que nesse momento, como a palavra diz, sobre a disciplina, produza uma certa tristeza, que é exatamente o que nós pais fazemos com os nossos filhos. Nós pais, quando temos que ser duros com os nossos filhos, é óbvio que não fazemos isso com alegria em nosso coração. Aliás, uma das grandes dificuldades da correção como pais é justamente essa. Há poucos dias, a minha filha Júlia, algumas pessoas conhecem a Júlia. A Júlia, e eu só estou dizendo isso porque eu sei que isso não vai depois para a internet. E vocês que estão aqui com o celular ligado, eu estou de olho em vocês. A Júlia tem uma capacidade de ludibriar o pai dela, no caso eu, enorme. E ela com 9 anos já notou isso. Então, muitas vezes, quando a Júlia quer alguma coisa que não pode, ela nunca pede para a mãe, ela pede para o pai. Porque um dia ela chegou para a mãe e falou assim: mãe, sabe por que eu peço as coisas para o papai? Porque o papai me mima. Então, em casa, nós temos mais ou menos um trato. Quem dá bronca na Júlia? Minha esposa. E eu dou bronca na minha outra filha. Mas, às vezes, o inimigo é ardiloso, e eu estou sozinho em casa com a Júlia e ela apronta alguma. E é naquele momento que eu ouço Jesus dizendo: vai lá, você não é homem? Faça seu trabalho, rapaz. E eu chego para a Júlia quase que pedindo perdão: Júlia, o papai vai ter que fazer algo terrível nesse momento. O papai vai ter que disciplinar você. E eu faço aquilo com um dor no coração, mas faço. É a coisa mais gostosa de se fazer? Não é, mas é o certo. E nós não somos movidos por aquilo que nós gostamos ou não gostamos. Nós somos movidos por aquilo que é o correto. Pelo menos assim deveria ser. Assim como o povo de Deus não é movido na história por aquilo que ele acha ser mais conveniente. Ele é movido na história pela palavra de Deus, que é a palavra de Deus eterna, infalível, para sempre. E no contexto em que nós, como brasileiros, estamos dizendo, sim, estou fazendo referências. Uma palavra que simplesmente é a palavra de Deus. Retrógrada para o mundo que nós vivemos? Absurdamente. Mas vamos lembrar uma coisa, para o mundo pagão do primeiro século, também era. E daí? Vida que segue, a gente toca o barco. Nós não ouvimos os rumores e os devaneios de qualquer comunidade pagã. Nós ouvimos o nosso Senhor que está entre nós. Mas a heresia, ela tem essa capacidade de surgir com uma mensagem linda, bonita, que parece toda floreada de amor, daquele amor tão amor sem vergonha, que nos conduz facilmente ao inferno, ou que destrói a nossa vida, arrebenta a nossa espiritualidade, que faz com que a gente não consiga colocar a cabeça no travesseiro em paz à noite. E aí então o Senhor vai dizer para essa igreja: eu sei que vocês estão fazendo um bom trabalho. Eu sei que vocês estão colocando à prova as pessoas que chegam no meio de vocês e tentam inclusive usar títulos pomposos para ludibriar vocês e desviar vocês do caminho. Uma das principais coisas importantes da presença de Jesus no meio da igreja é que Ele nos torna espertos em relação a uma boa teologia. Pelo menos deveria ser assim. Ele faz com que a gente se ligue. Ele faz com que a gente consiga sentir cheiro de algo que possa nos desviar do bom caminho e do bom perfume dEle. Ele consegue fazer, e conforme nós vamos ficando mais próximos de Cristo e conhecedores do bom perfume de Cristo, a gente também consegue ficar esperto e notar quando aquele bom perfume parece que não está mais tão próximo de nós. Imagine como é difícil para uma igreja daquela época pôr à prova apóstolos, ou pessoas que se diziam apóstolos. Se é difícil para nós hoje, que estamos 2000 anos depois, quem aqui faz caixinha de pergunta no Instagram? Quem aqui? Fora o nosso querido pastor Felipe Niel. Você faz também, não faz? De vez em quando a gente cai na tentação e abre aquela porcaria. Às vezes as pessoas da igreja falam: pastor,
por que você não abre mais as caixinhas de perguntas? Eu falo, porque eu não quero infartar. Porque o problema não são as pessoas de outras igrejas fazendo perguntas horrorosas. Porque quando pessoas de outras igrejas fazem perguntas horrorosas, eu vou procurar quem é o pastor dela só para ficar rindo no Instagram, falando, olha o que está sofrendo. Aí as pessoas da minha igreja vêm e fazem piores. Uma das perguntas que a gente sempre responde, pastor, tem apóstolo hoje? Aí você já bloqueia aquela pessoa. Agora imagine para essa igreja, primeiro século. Às vezes a gente acaba usando esse argumento. Esse cara aí que fala que é apóstolo, viu Jesus? Pessoalmente, face a face? Aí a pessoa fala, não, então não é apóstolo. E naquela época? Esse aí viu? Viu. Então vamos para outros fatores. Então eles estão pensando, eles estão analisando. E eles estão colocando isso à prova. Uma igreja que tem Jesus agindo no meio dela, é uma igreja que não se vende a títulos. Porque ela sabe que o único título que importa é o título de Senhor dos Senhores. E esse já tem dono. Esse não está para ser alugado, não está para ser emprestado. A gente não vende isso, a gente não aluga isso. Com o cânon fechado a gente tem dificuldade. Ainda mais numa época que tem tanta gente tentando reabrir cânon por aí. Cristo, no meio da igreja, nos ajuda a valorizar a beleza de uma verdade simples. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí o texto continua. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Eu queria fazer algumas perguntas, muito sérias, perguntas que são importantes para nós. Por que você está aqui hoje? De verdade. Por que você está aqui hoje? Eu sei que muitas pessoas vieram de longe. Muitas pessoas passaram por horas dentro de um avião para estar aqui. Há pessoas de todos os cantos do nosso país aqui. Há pessoas dessa igreja que não tiveram que entrar num avião, mas tiveram que sair de casa. Há voluntários dessa igreja para todos os cantos nos servindo com um amor absurdo. Mas por quê? Por que você saiu de casa? Aliás, falando nessa igreja, por que essa igreja está recebendo a gente? Porque a gente sabe, uma igreja quando recebe a gente, tem um trabalho enorme de mobilizar o pessoal. Nós sabemos que os irmãos e as irmãs fazem isso com muita alegria no coração. E nós sentimos quando somos servidos com alegria. Mas isso dá trabalho. Isso dá trabalho, isso custa. Pessoas estão deixando coisas importantes que poderiam estar fazendo nesse momento para nos servir. Mas a pergunta é, por que elas estão fazendo isso? Por que você ainda é pastor? Meu irmão, de verdade, por que você ainda é pastor? Porque eu sei que você tem muitos motivos para não ser. Muitos. E eu sei que há um flerte enorme no coração da comunidade pastoral no mundo para não ser. Mas por que você ainda é pastor? Há muitas respostas possíveis a todas essas perguntas, muitas. Amor à igreja, amor ao ministério, amor às pessoas. Eu quero dizer não e sim. Não se é só isso. Se você está aqui porque você ama a igreja, ama as pessoas, ama o ministério, você está à beira do precipício nesse exato momento. Mas se você está fazendo isso, se você ama as pessoas, se você ama a igreja, porque isto é consequência de algo maior, você ama a Jesus, então você está servindo no paraíso. E isso é algo importante para nós num momento como esse. Veja o que o texto diz. Você tem suportado, você tem perseverado sofrimentos por causa do meu nome. E é muito provavelmente por causa disso que você não tem desfalecido. Porque se você estivesse enfrentando sofrimentos, tudo que você tem suportado pela causa em si, você já teria entregado os pontos. Você já teria desistido. A causa é importante? Claro que é importante.
A igreja é importante? Claro que é importante. As pessoas são importantes. Mas nós precisamos fazer tudo isso e servir a tudo isso como consequência do nosso amor a Cristo Jesus. Porque antes de sermos líderes, antes de sermos chamados líderes na igreja de Jesus, nós precisamos lembrar que somos filhos e filhas amados do nosso Pai. Nós somos cristãos. E como cristãos nós servimos na igreja, como cristãos nós servimos as pessoas. E se você inverter essa equação e essa inversão vai matar você. A presença de Cristo no meio da nossa igreja faz com que mesmo depois de enfrentarmos absolutamente tudo o que tivemos que enfrentar, nós continuamos a caminhar por causa dele e para a glória dele. Que o nosso Senhor seja louvado, que o nosso Senhor seja o nosso motivo. Agora nós estamos diante de Éfeso, uma igreja zelosa. Ela luta contra os falsos mestres. Ela luta contra aqueles que dizem que são e não são. No entanto, a continuação do texto diz assim: contra você, porém, eu tenho isto. Você abandonou o seu primeiro amor. Você pode ser zeloso das boas crenças. E como nós vamos ver daqui a pouco, zeloso dos bons costumes, como provavelmente consequência das boas crenças, e ainda assim ter abandonado o que é mais importante. Você pode não ter abandonado a ortodoxia, mesmo depois de ter abandonado o Senhor da ortodoxia. Eu quero dizer algo com muito cuidado mesmo e com muito temor. Eu acho, inclusive, que uma crítica, quando é feita, ela precisa ser feita principalmente pelos de dentro, para que, inclusive, ela tenha mais legitimidade. Mas nós sabemos muito bem, não é, irmãos e irmãs, que esse zelo sem amor, que pode ser traduzido como dureza e orgulho, é um flerte do mundo reformado. Sejamos sinceros. Essa é uma tentação nossa. E eu sei que talvez você pode até ficar bravo comigo por dizer isso. Mas eu quero dizer isso dizendo que com orgulho eu sou reformado. Eu quero contar uma história sobre isso. Meu bisavô chamava-se Onésimo Lopes Ribeiro. Esse é o nome do meu bisavô. Meu bisavô morava na cidade de Brotas, interior de São Paulo. E meu bisavô foi alcançado pelo Evangelho no final dos 1800. O meu bisavô, senhor Onésimo Lopes Ribeiro, foi alcançado pela pregação de um pastor presbiteriano que andou o interior do Brasil, chamado José Manuel da Conceição. Sim, a minha família diretamente foi alcançada pela pregação do primeiro padre na história que tornou-se pastor protestante. Naquela época, esse era o caminho. Eu lembro da minha avó mostrando para mim a ata da Igreja Presbiteriana de Brotas. A primeira igreja presbiteriana a ser plantada no interior do país. Porque até então nós tínhamos apenas 2 igrejas em capitais. E eu li lá. Falei, vó, é José Manuel da Conceição aqui, ó, e tem o nome do vô. É. Então eu sou a 4ª geração de reformados da minha família. E deixa eu dar uma carteirada maior. Presbiteriano. Se é que vocês entendem. É óbvio que nesse contexto, eu aprendi a ser um bom presbiteriano. O que significa que, meus irmãos batistas, eu só amo vocês por causa da Atos. A minha tendência natural é batizar vocês. Se é que vocês me entendem de novo. Eu fui criado nesse contexto, de verdade, sério. Por mais que eu consiga hoje brincar com isso,
Eu fui criado nesse contexto, em que só havia esse mundo, e nós éramos os melhores. Nós éramos os melhores. Nós éramos os remanescentes fiéis mesmo. E na minha família, então, meu filho, eu sou descendente de Zé Manuel da Conceição. Vem brigar comigo, não. Quando eu comecei a pregar, eu lembro que uma vez eu recebi um convite de um pessoal de uma igreja que eu não vou dizer o nome. Mas é uma dessas igrejas que a gente aprendeu como bom reformado a dizer que é uma igreja de segunda categoria. E eles queriam que eu fosse pregar lá, e pior, porque eu penso, se era para pregar, você pensa, você vai lá, prega e vai embora. Eles queriam que eu passasse um fim de semana, de sexta a domingo. Eu pensei, tá louco? Falei, não, recusei o convite, porque eu sou reformado. Se o pessoal vira o meu nome ali, acabou a minha fama de reformado. Acabou a minha fama de reformado limpinho. Acabou a minha fama de reformado clean. Que José Manuel da Conceição iria pensar disso? E eles falaram, não tem problema, você não pode essa data? Que data você pode? Eu disse, nenhuma. Mas esses irmãos pentecostais são chatos. Eles insistem. Sabe aquilo que eles fazem em oração? Eles fazem em convite. Eles vão fazendo. Até que chegou um momento, não sei se você já passou por isso, fica tão chato, tanto não que você falou, que você já fala assim, homens, vocês sabem do que eu estou dizendo. Maridos, né? Vocês sabem do que eu estou dizendo. Eu falei, eu vou. Mas, domingo eu não fico, porque eu prego na minha igreja, então eu fico de sexta até sábado. Beleza, pastor, marcamos a data e fomos. Eu fui num mau humor, que a minha esposa quase falou, liga lá e desmarca, porque se é para ir assim, não vai ser legal. Eu falei, não, eu vou. Sou pastor, é bom, porque eles precisam aprender um pouco de teologia reformada. Bom, eu fui. Eu lembro que eu cheguei e era uma sexta-feira à noite. E sexta-feira à noite, você sabe muito bem, quando a gente faz qualquer coisa na nossa igreja de sexta-feira à noite, você põe umas 10 cadeiras ali, um círculo, e vamos embora, porque é o que vem. Igreja lotada. Eu pensei, o que é isso? Igreja lotada. Aí eu cheguei, teve o culto. O interessante é que eu notei que enquanto eu ensinava, estava todo mundo escrevendo como louco. Eu pensei, lógico, eles não têm teologia, primeira vez que estão recebendo boa teologia, então é bom aproveitar o momento, né? O suprassumo da espiritualidade evangélica brasileira, chamado teologia reformada, chegando aqui pela primeira vez, é quase como se eles estivessem de novo conhecendo o verdadeiro Jesus. Desculpa estar abrindo o coração, mas foi o que eu pensei. Eu sei que vocês nunca pensaram isso a respeito de nenhum outro povo, mas eu pensava. É uma confissão? É uma confissão, desculpe, mas é. Quando acabou aquele primeiro culto, o cara que me convidou falou assim, vamos jantar na casa dos meus pais? E ali começou a pancadaria. Porque poucas vezes eu me senti tão amado, cuidado, querido, respeitado em toda a minha vida. Aquele casalzinho lindo de Deus, um casal de senhores, fez uma pesquisa nas minhas redes sociais para descobrir tudo o que eu gostava. E quando eu cheguei, tinha tudo o que eu gostava para comer, do jeito que eu gostava. E aquela senhorinha, ela olhava e falava assim, você notou, a gente anda vendo o seu Facebook, né, pastor? Ela é. Eles me colocaram para dormir. Depois eu notei isso no melhor hotel da cidade. E aí chegou o sábado. A programação na igreja no sábado era das 8 da manhã até as 6 da tarde, parando 1 hora para almoço. A igreja estava lotada e ninguém foi embora. O pastor da igreja ficou lá o tempo todo. Um senhorzinho, anotando, ouvindo, ávido por teologia reformada? Não, ele era ávido por Jesus. Eu sei que para nós as coisas estão intimamente ligadas, mas eu também sei que vocês entendem o que eu estou dizendo. Quando acabou o culto, quando acabou aquele momento no sábado, o pastor foi à frente e disse assim, olha, o pastor Marquito saiu da casa dele. O pastor Marquito passou o fim de semana com a gente. O que significa dizer que ele deixou a Débora, a Luísa e a Júlia em casa, ele sabia o nome da minha família. Ele veio aqui abençoar a gente. E ele veio aqui porque ele ama Jesus. E eu pensei, eu amo Jesus, mas não foi por isso que eu vim. Eu vim porque eu achava que vocês precisavam de algo maior que vocês. Mas eu não disse isso, óbvio.
E aquele pastor disse, então nós vamos fazer o seguinte, quem quiser vir aqui à frente, orar pelo pastor Marquito, impor as mãos sobre ele, para abençoar a vida dele, abençoar o ministério dele, para que ele volte para casa e continue pregando o evangelho, por favor, venha. Eu lembro que eu fechei os olhos e naquele momento a única coisa que eu conseguia fazer era chorar. Mas eu lembro que a hora que acabou aquela oração, estava todo mundo ao meu redor. As pessoas me abençoando, me amando, cuidando de mim como se fossem a minha família. Eu me senti no meio da minha família. Não a família seguidora de José Manuel da Conceição, mas a família de Jesus. Família de Jesus. E eu lembro quando eu entrei no carro de volta para casa, Deus falou comigo dizendo, viu? Porque era você que precisava aprender nesse fim de semana, não eles. A visão do reino faz com que a gente compreenda que Jesus está no meio de nós. E não somente no meio de nós. Não é somente no meio de nós que Jesus está. Eu não estou dizendo com isso que nós devemos ser relapsos com relação à teologia, relapsos com relação à doutrina, mas precisamos reconhecer a graça de Deus agindo na igreja dele, nas mais diversas facetas e multiforme graça revelada nas Escrituras, a coisa linda acontecendo na igreja de Jesus. Porque o pior cenário para nós é sermos zelosos, mas muito zelosos a ponto de nos esquecermos do primeiro amor. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos livre disso. Também temos o erro de fazermos o que nós fazemos, porque afinal de contas, né, gente, nós somos pastores. Antes, nós líamos a nossa Bíblia porque nós queríamos saber mais sobre Deus. Hoje a gente precisa preparar um sermão. Agora, a gente acaba não fazendo mais porque ama Jesus, mas porque precisamos fazer o nosso trabalho. E assim saímos de servos para CEOs. Veja que Jesus não trabalha isso com naturalidade. Porque Ele acabou de dizer para esse povo, contra você eu tenho isso. Você deixou o seu primeiro amor. Por que nós fazemos o que fazemos? E para quem nós fazemos o que nós fazemos? Deixa eu correr, que eu sei que acho que o meu tempo, e eu não trouxe celular, não faço ideia se ele está acabando. Senhor presidente, me ajude. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Plante a igreja pelos motivos que você plantava no princípio. Leia a Bíblia pelos motivos que você lia no princípio. Não importa se você é pastor. O motivo de ler a Bíblia continua o mesmo. A Bíblia é a palavra de Deus e nós amamos a Jesus e obedecemos a Jesus. Se não se arrepender, eu virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Eu não poderia dizer isso sem que nós fizéssemos algo importante. Eu não quero falar sobre essa parte. Nós vamos orar por ela. Porque eu não sei qual parte e qual arrependimento você talvez precise ter nesse momento. Mas talvez você saiba. Então, nos próximos 3 minutos, a única coisa que eu quero pedir para você é que você pegue tudo isso e transforme em oração. Dizendo, Deus, o Senhor sabe o que precisa ser transformado em mim. Não apenas nessa conferência, não apenas na noção do Senhor Jesus no meio da igreja, mas trabalhando no meu coração. Nós vamos orar nesse momento. Ore onde você está, no seu lugar, silenciosamente. Faça desse momento um momento seu com o Senhor. Senhor, a única coisa que queremos pedir nesse momento é que o Senhor aumente o nosso amor por Jesus. Nós nos arrependemos de todas as vezes que fizemos o trabalho do Senhor como se ele fosse o nosso trabalho. E pedimos que jamais isso volte a acontecer. Que nós saibamos todos os dias que é a igreja do Senhor. E é um privilégio
servir ao Senhor da igreja, na liderança dela, mas sabendo que o Senhor é o nosso supremo líder e pastor. Em nome de Jesus. Amém. A tendência é que depois que a gente faz isso, a gente pensa assim, mas então, beleza, a gente solta as rédeas e deixa a coisa solta. Veja que logo depois de Jesus dizer isso, ele vai dizer, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também odeio. E ele volta a dizer, lembra que ele disse no começo? Gente, eu sei que vocês estão fazendo um trabalho duro. E aí ele começa a dizer, no entanto, olha, vocês estão fazendo um trabalho duro, mas vocês estão se esquecendo do que é mais importante no meio desse trabalho duro que vocês estão fazendo. Não façam isso. Mas depois ele volta a dizer, no entanto, gente, porque ele conhece, ele sabe como nós somos. Ele sabe que se ele desiste para, o pessoal diz assim, beleza, então liberou geral, hein, pessoal? Cada um crê no que quiser, cada um faz o que quiser, o importante é o amor. Não. Eu conheço vocês e vocês estão lutando arduamente contra os nicolaítas. Que, resumindo, basicamente era um pessoal que dizia assim, não tem problema você ser cristão e ao mesmo tempo ter umas práticas pagãs. Não tem problema, porque, veja, ainda mais num mundo pagão, em que estar fora das festas, estar fora da crença pagã, era basicamente estar fora da sociedade. Era uma exclusão. Então, óbvio, havia uma tentação muito grande a uma inclusão pecaminosa, fazendo algumas concessões. E aí o verdadeiro evangelho vai dizer, não, e não. Nós não fazemos concessões com relação àquilo que tem a ver com a nossa fé. A nossa fidelidade única e exclusiva é ao Senhor da igreja, e no meio de nós Ele nos dá força a suportar qualquer perseguição, qualquer dor ou angústia que venha disso. Ele está conosco e está nos fortalecendo dia após dia. É por isso que, inclusive, depois de uma pandemia como essa, nós não precisamos de mais programas, nós não precisamos de mais qualquer coisa, a não ser algo fundamental, que sim, nós precisamos urgentemente nesse momento, que as nossas igrejas também amem mais a Jesus. Pastor, líder, não se esqueça disso, você acabou de orar dizendo, Senhor, dá mais amor para mim, mas ore pela sua igreja. Nossas ovelhas estão feridas também pela pandemia. E elas estão sendo tentadas e seduzidas todos os dias para irem se alimentar de porcaria, e algumas delas muito bem travestidas e prostituídas de evangelho. Que o Senhor nos ajude para que também sejamos intercessores da nossa igreja. Senhor, mantenha a fidelidade do nosso povo, mantenha o amor do nosso povo, para que eles possam aparecer no próximo domingo, não porque tem que aparecer no próximo domingo, mas porque o domingo é o melhor dia, porque o domingo é o dia em que nós juntos bendizemos ao nosso Senhor, e isso motiva e dá sentido à nossa existência. Até chegar aquele momento em que aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Dói. É complicado, mas, meu irmão, um dia nós vamos estar comendo da árvore da vida juntos. Deus sabe que crente gosta de comer. Inclusive já disse, fiquem tranquilos, porque vai chegar um momento que não vai ser café, vai chegar um momento que não vai ser biscoito. Vai chegar um momento, meus irmãos, em que nós vamos olhar para o lado e ver Jesus. Pode ser que acabar essa conferência, a gente volte para casa, não sabe o que acontece. E, de repente, você recebe a notícia, puxa, Marquito, tão novo. Mas também, né, gordo daquele jeito. Não importa. A gente pode terminar, talvez, na quinta-feira, essa conferência fazendo o trato. Não importa o que aconteça. Quem for primeiro, chega lá, acende a churrasqueira e espera o resto. Porque vai ter festa eterna. Vai ter festa eterna. É bom demais servir a esse Senhor que está entre nós. Que Deus os abençoe.